Os dois primeiros jogos da temporada já foram e o Palmeiras testou dois times mistos, colocando praticamente todo mundo pra jogar. Mas com o clássico chegando, jogos mais importantes vindo pela frente, será que é finalmente hora de testar o time titular do Palmeiras? Vem comigo pra análise. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma análise que é bastante importante porque depois da estreia contra a Portuguesa, com um time bem modificado, né, iniciando esse processo de rodízio, o Abel Ferreira disse na coletiva que a comissão técnica separou esse grupo do Palmeiras em dois times. Tanto que no jogo seguinte contra o Noroeste a gente viu um time bem diferente dentro de campo e deu pra ver muito bem a divisão do elenco ali pensando nesse início de temporada. Mas e agora? Porque é só o terceiro jogo da temporada e o Palmeiras já vai ter um clássico importante contra o Santos na Vila Belmiro, adversário da última final de Paulistão, com certeza vão vir mordidos, então não só o torcedor, como aparentemente a comissão técnica também, já tá pensando em fazer algumas mudanças e colocar o que o Palmeiras tem de melhor dentro de campo. Isso é segundo o Globo Esporte, tá? Informação do Globo Esporte, veja só, Abel pode abrir exceção em relação aos dois times que separou pro início do Paulistão e levar a campo o que tem de melhor na Vila Belmiro. Mas eu acho que a grande pergunta que fica é, o que é exatamente esse de melhor que o Palmeiras tem depois de só 2 jogos de temporada? Eu quero passar aqui com vocês pelo time ideal, pensando no desempenho dos jogadores do Palmeiras nessas 2 primeiras rodadas. O que nesse momento o Palmeiras tem de melhor, jogadores em melhor fase que podem montar um time interessante para enfrentar o Santos. E óbvio que a gente vai montar nesse campinho que tá maravilhoso, né? Olha só que campinho lindo, minha gente, que é isso, tá bonito demais. Então vamos lá, no gol, não tem muita dúvida, né, a gente nunca tem muita dúvida, é o Everton com certeza, apesar do Lomba ter sido bem exigido e ter correspondido bem contra o Noroeste, tá? Há de se destacar isso, o Lomba sempre muito seguro quando ele entra, mas o Everton já é titular absoluto da posição, obviamente. Aí, na linha de defesa, a briga na lateral direita, acredito que seja mais entre Rocha e Giai, já que o Mike foi utilizado numa outra função nesse começo de ano, né, e também ainda tá abaixo fisicamente. E aqui mais uma vez, o Giai nem foi péssimo nesse jogo em Bauru, mas o Rocha tem sido titular, né, nos últimos tempos, foi bem contra a Portuguesa, então por enquanto fica com essa vaga. Agora, no miolo de zaga, me parece que a dúvida pode ser até um pouco maior, porque o Gomes, por exemplo, parece ter sentido bastante ali esse primeiro jogo da temporada e tal, mas é titular, né, geralmente no Palmeiras. Já Murilo e Naves foram bem no primeiro jogo contra a Portuguesa e não acharia nenhum absurdo eles reeditarem essa dupla na Vila Belmiro, tá? Mesmo assim, eu acho difícil que o Gomes não seja titular aqui num clássico assim, né, não só pela liderança dele, pela qualidade que a gente já conhece, mas também por um certo problema que existe na formação dessas duas duplas de zaga que o Abel colocou, que eu vou abordar com vocês mais pra frente nesse vídeo. Já na lateral esquerda, o Vanderlan pode ainda não ser dos mais confiáveis, mas com o Piquerez ainda fora e o Caio Paulista também não jogando muito bem, vamos de Vanderlan mesmo, sem muita dúvida por ali. No meio campo, aqui a gente já tem mais opções, né? Dos camisa 5, o Fabinho, na minha visão, foi quem teve o melhor desempenho nos 2 jogos até aqui, tá? Mesmo com o Aníbal sendo teoricamente o titular, o Fabinho foi bem contra a Portuguesa e o Aníbal ainda sentiu muito fisicamente nesse jogo contra o Noroeste. Então, pensando nisso e também não sobrecarregar tanto o Aníbal, né, 2 jogos seguidos, ele foi muito sobrecarregado no Paulista do ano passado, foi um exemplo ruim ali pra temporada passada, eu vou de Fabinho nesse time titular, eu acho que ele merece a oportunidade e o Abel também concorda pelo que ele tem falado nas entrevistas coletivas. Aí, pra completar o volante, eu acho que faz muito sentido colocar o Richard Rios aqui do que o Veiga, né, não ficar improvisando o Veiga nessa função de 8, que eu espero que tenha sido só uma improvisação ali pela falta de outra opção, já que o Zé Rafael tá fora nesse comecinho e o Palmeiras não contratou um outro volante, então vamos de Fabinho e Rios. E do meio pra frente é onde o Palmeiras tem mais opções aí pra esse jogo, né? Na direita o Estevão, obviamente, é uma unanimidade, e pra compor o restante dessa linha aí atrás do centroavante,
Evitando ter que escolher entre Veiga e Maurício, eu vou colocar os dois juntos, tá? Veiga pelo centro do campo e o Maurício um pouco mais pela esquerda. Pelas movimentações do time, que eu vou mostrar já já, vai fazer um pouco mais de sentido e vai dar pra entender como dá pra funcionar. Eu sei que é um pouco diferente da função que o Maurício mais jogou e fez 2 gols contra a Portuguesa, inclusive na estreia, mas eu acho que como não tem nenhuma outra unanimidade ali pela esquerda e ele merece ganhar essa sequência, eu acho que vale refazer esse teste, lembrando que como esse meia caindo pela esquerda, ele foi bem no ano passado e fez um pouco disso no primeiro jogo. E agora chegamos àquela decisão sempre difícil no Palmeiras, né, que é a do camisa 9, que tá complicado, o Palmeiras precisa contratar, mas por enquanto ainda não tem, né, temos essas 3 opções. No primeiro jogo, o Thales foi bem participativo e no segundo jogo marcou gol de empate, né, o Luigi também ganhou minutos, não conseguiu tanto destaque assim, mas até alguns bons lances ali contra o Noroeste, e o Flaco, bom, estreou contra o Noroeste na temporada e não fez um grande jogo, nunca foi uma unanimidade, né, e por isso eu vou de Thales, tá? Vou colocar o garoto Thales aqui no time titular como centroavante para esse jogo, até para testar jogando com um time ideal, né? Jogando com mais titulares ali talvez, em um jogo maior, eu acho que vale o teste. Paulistão é para isso mesmo, se o garoto entrou no outro jogo, fez o gol de empate, o Abel elogiou ele na coletiva, vamos dar minutos para ele, quem sabe não dá bom. E aí, pensando nas movimentações desse time, você pode ter o Vanderlan sendo um lateral que sobe, enquanto o Marcos Rocha fica mais na saída de 3. Com isso, o Maurício não seria exatamente um ponta esquerda, ele pode ser sim um meia atacante que vem da esquerda pra dentro, de fora pra dentro, e não só aproxima do Veiga, como pode infiltrar na área, né, se aproveitando desses movimentos do Thales. O Richard Rios também pode infiltrar ali, como ele sempre faz, e defensivamente o time pode ser montado ali num 4-1-4-1 com o Fabinho entre as linhas, ou mesmo num 4-4-2, como é mais usual. Talvez esses sejam os 11 melhores do momento, mas é um momento curto, né? São 2 jogos e você tem outras opções aí. O Rômulo, que já participou bastante também, o Felipe Anderson, que pode voltar para esse jogo, voltou a treinar, quem sabe o Abel dá uma oportunidade, já que ele ainda não jogou nesse Paulistão. Enfim, vamos ver o que o Abel vai fazer, né? Deu pra ver que no jogo contra a Portuguesa o Palmeiras entrou mais ligado, né? Até por ser o jogo em casa, estreia e tudo mais, mas mais do que isso, o time aparenta também ser um pouco mais equilibrado em alguns aspectos. Um deles, por exemplo, é a dupla de zagueiros, porque a ideia do rodízio do Abel é interessante, só que a separação que foi feita entre os zagueiros gerou um probleminha que eu expliquei melhor na minha participação no programa G4 no Band Esportes, olha aí. Eu acho que um detalhe que acabou fazendo a diferença para a dificuldade do Palmeiras em construir, em criar oportunidades de gol, foi a separação que o Abel fez na linha defensiva. Porque se você pegar o time que jogou contra a Portuguesa, o Abel escalou os 2 zagueiros do Palmeiras que tem mais qualidade de passe, o Murilo e o Naves, e o lateral com mais qualidade de construção também, que é o Marcos Rocha. Certo. E aí sobrou para esse time 2 os 2 zagueiros que constroem menos e os laterais que constroem menos também, Giai, Mike e o próprio Caio Paulista. Então foi um time que ficou muito sobrecarregado em cima do Veiga, que teve que correr pra caramba. O Aníbal ainda tá voltando das férias, acho que ele tá pensando mais assim na praia do que no Paulistão ainda tá voltando meio lento, então foi um jogo bem nessa toada. Acho que o destaque acaba ficando mesmo para os garotos da base. O Benedetti estreou muito bem, o zagueiro de quase 2 metros, e o Thales que fez o gol, segundo o Abel, o melhor centroavante do time, né? É, meus amigos, análise Verdão na TV, hein? Que beleza. Agora, outra coisa que chamou atenção também nesse time 1 que enfrentou a Portuguesa foi a dupla de volantes. Acho que até para não sobrecarregar o Fabinho, o Abel preferiu colocar o Rios para jogar ao lado dele e não ao lado do Aníbal. Só que aí você recai naquilo que a gente sempre fala do cobertor curto, né? Você escolhe não sobrecarregar o Fabinho e acaba sobrecarregando o Aníbal. É fato que falta um jogador ali para dividir responsabilidade também e para participar desse rodízio. O Palmeiras tentando o Andreas Pereira já há muito tempo, mas ainda não teve sucesso no mercado. E do meio para frente, eu acho que aí já é mais uma questão de encaixe, né? O lado direito com o Maurício e o Estevão é mais móvel do que um com Veiga e Facundo ou com o Luigi caindo por ali também, então talvez explique melhor o sucesso maior dessa primeira formação, desse time 1. E no jogo contra a Portuguesa, eu acho que os jogadores tiveram que trocar menos de posição e função ao longo do jogo, né? Diferente contra o Noroeste, que, pô, o Facundo Torres, por exemplo, jogou em umas 3 funções diferentes, né? Por um lado, pelo outro, mais por dentro, enfim.
E claro que isso também vai do entrosamento, do jogador ali se adaptando, principalmente quando a gente fala do Facundo Torres, que acabou de chegar, né? Mas é isso, o Palmeiras já colocou praticamente todo mundo em campo nesses 2 primeiros jogos e a gente espera que os testes sigam sim sendo feitos. Afinal, meus amigos, é aquela história, né? A gente fica o ano inteiro falando que Paulistão é pra fazer teste, que tem que testar, que tem que botar os moleque pra jogo e tudo mais, que não é pra botar o time mais forte de todos. A gente tem que assumir o risco dentro desse contexto de que o Palmeiras não vai conseguir todos os melhores resultados, né? Não dá pra achar que o empate contra o Noroeste é o fim dos tempos também. Mas e você? Iria de time titular contra o Santos? Esse que eu mostrei seria o seu time titular? O que você achou desses times que jogaram nos 2 primeiros jogos pelo Palmeiras? Qual que encaixou melhor? Manda aqui nos comentários a sua opinião. E se você chegou até aqui no vídeo, significa que você gostou da análise, né? Então não esqueça de deixar o seu likezinho antes de sair e de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, certo? Está aí na sua tela o vídeo que a gente fez sobre o Alan, um vídeo pedido muito por vocês, inclusive, que foi o último aí dos meninos da base que subiu pro profissional, inclusive já ganhou minutos no Paulistão, e se você quiser descobrir tudo sobre o jogador taticamente, como ele joga, como pode ajudar o Palmeiras, é só você clicar na tela para conferir o conteúdo.